Estamos aqui no último dia da sabatina, né? Tivemos todas as três anteriores sabatina dos candidatos a prefeito de Taubaté. Essa vai ser a última com o candidato James, do pessoal. Ele terá 30 minutos para falar as propostas dele. Depois ficará aberto para quem quiser fazer pergunta, questionamento, e o candidato vai responder, tá bom? Então, vamos começar. Boa tarde, pessoal. Eu sou o James de Andrade, para quem não me conhece ainda, né? Vou usar esses 30 minutos para elencar por que eu gostaria que vocês fizessem crédito para o pessoal, né, governar a Prefeitura Municipal de Taubaté. Então eu vou começar um assunto que é o financiamento de campanha, que a gente acha muito importante. O pessoal, ele não aceita financiamento de campanha, ou seja, doação de dinheiro de alguma empresa, empreiteira, banqueiro, não aceitamos. Nós fazemos a campanha no corpo a corpo, em reuniões, através do nosso blog, Pessoal Taubaté, porque quando um partido político aceita receber doação de empresa, ele fica amarrado com aquela empresa. Tem candidato que recebe 50 mil, 100 mil, 200 mil reais. Por que alguém iria doar 100 mil, 200 mil para um candidato sem querer nenhum troco, sem querer nada em troca, aquele empresário? Não é para a população, porque é para ele. Se vir alguma coisa em troco, vai ser para ele. As candidaturas a prefeito de Taubaté, em média, as doações são de 4 milhões, 5 milhões de reais, fora as denúncias de corrupções que começam desde durante a campanha, como tivemos aí na revista Isto É, denúncias de um candidato que, através de maracutaias, foi procurar doação para a campanha dele, através da fundação, que o pai dele é presidente, que administra 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano. O orçamento da Prefeitura Municipal de Taubaté é 700 milhões, então você imagina, 2 bilhões e 300 milhões é o que o pai dele administra por ano. Então não aceitamos, já começamos dessa forma. Então acreditamos que assim nós temos muito mais credibilidade com a população. As candidaturas a governador chegam a 40 milhões, a governador de São Paulo, que fazem de doações. As candidaturas a presidente chegam a 90 milhões de doação. Para você ter uma ideia, o PT, o ano passado, teve de doação 50 milhões de reais, e não era ano eleitoral. Imagina esse ano. Então, somos totalmente contra a doação de empresários, empreiteiros, banqueiros. O outro assunto são as coligações. O pessoal só faz coligação por ideologia partidária. Tem partidos aí que fazem coligações, existe um abismo ideológico entre os partidos. E mesmo assim eles fazem coligações por interesses apenas de ganhar a prefeitura a qualquer custo, ganhar uma eleição a qualquer custo. Tem um partido na cidade de Taubaté que está coligado em 14, são 14 partidos. Então você imagina, 14 partidos juntos, é impossível que 14 partidos tenham a mesma ideologia política, né? O pessoal só faz coligação com a frente de esquerda, que são partidos que tem como socialismo a sua principal característica, como é o PSTU, como é o PCB, que não é o PCdoB do Netinho, da Alessi Brandão, que se vendeu e está na mesma direita, mesmo com o nome Partido Comunista do Brasil, ele se vendeu e está no mesmo política dos partidos de direita, através do Netinho, da Alessi Brandão e muitos outros que eles querem apenas como candidato a qualquer custo. Não importa se ele é um empresário, se ele sempre teve más condições para os trabalhadores da empresa dele, nunca humanizou uma empresa dele, eles querem que ele ganhe a eleição simplesmente. Então o pessoal não faz coligação por tempo de TV, e também as coligações ajudam no tempo de TV. Por exemplo, para você ter um tempo maior de televisão, você tem que fazer coligações. Então o pessoal não faz apenas uma coligação por tempo de TV, ou por dinheiro, ou para lotear cargos. Se você faz coligação em 14 partidos, certamente essas secretarias depois já tem uma para cada partidinho. Então cada partidinho já tem uma sua secretaria. Fala assim, não, vou coligar com você, mas é o seguinte, eu quero a Secretaria de Educação para mim, eu quero a Secretaria de Cultura para mim. Então, certamente, são pessoas que não têm competência, não conhecem do ramo, pode até ser um professor, de repente, para ser secretário de Educação, mas ele não conhece do ramo, ele nunca esteve lá.
Às vezes ele se formou, nunca trabalhou na vida, como conhecemos alguns que nunca trabalharam na vida aí, que são candidatos. Eu trabalho há 18 anos como agente de segurança penitenciário, era cabo do Exército, sempre fui trabalhador, trabalhava antes com 12, 13, 14 anos no comércio, como balconista de padaria, então sempre fui trabalhador. Tem algumas pessoas que nunca trabalharam, foram fabricados pelo pai como político, tem marqueteiro para inclusive colocar o cabelo grisalho para dizer que ele é mais experiente, colocar colírio nos olhos para a hora que ele falar na televisão, o olho brilhar para entrar na sua mente, entendeu? Você anda por aí, você vê bandeiras ao monte, você vê faixas, banners, isso é tudo para entrar na sua mente, que é propaganda eleitoral, marketing, apenas para ganhar o voto. Eles falam o que as pessoas querem ouvir. Eu não tenho um discurso para cada grupo que eu estou, não. Eu estive no centro espírita, eu não recebi passes, eu estive na igreja católica, não fiz a cruz, eu estava lá para fazer um discurso. Então eu vou e o meu discurso é sempre o mesmo, não muda, não é atrás de voto, eu tenho o meu discurso e aquele. Então, em termos de coligações, não fazemos a qualquer custo apenas por ideologia política. O Congresso em Foco é um site que os jornalistas avaliam os deputados do Congresso Nacional e os senadores. Existem 513 deputados. Os jornalistas não são os empresários da comunicação, não são os donos dos jornalões, não são os donos da TV, não. São os trabalhadores. Eles avaliam secretamente. E os deputados do PSOL, no meio dos 513, o PSOL tem apenas 3 deputados federais. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, foi o primeiro colocado, melhor avaliado. O deputado Jean Willis, também do PSOL, deputado federal, foi o segundo. O deputado Ivan Valente, de São Paulo, deputado federal, foi o 5º melhor avaliado. Então, você vê, no meio de 513, tem os 3 entre os 5. Então, o que conta para nós é isso, é a credibilidade, é o deputado nos representar. Essa avaliação é feita através da atuação dele como parlamentar, dos projetos que ele defende a população em geral, os trabalhadores e não os empresários e empreendedores. Você vê que quando a pessoa recebe um financiamento, o partido recebe um financiamento de campanha, ele vai ter que dar uma contrapartida para as empresas, ele vai ter que fazer um mandato voltado para os empresários e não para a população em geral. Porque se ele recebeu uma doação de campanha e vai votar um projeto que vai prejudicar uma empresa, as empresas têm uma coisa que chama lobista. O lobista, ele não sai da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, Câmara Federal, são pessoas contratadas pelas empresas que ganham dinheiro para fazer pressão nos deputados. Olha, vote esse projeto, ou nos vereadores, vote esse projeto, senão depois você não tem doação de campanha na próxima campanha. Então esses lobistas, eles existem e são assim, é uma coisa terrível, mas é uma coisa óbvia, que está lá claro para todo mundo ver. Sempre tem um de terninho representando uma empresa, um empresário, um poder econômico. Então, por isso que o pessoal combate isso, combate a doação de campanha, combate a coligação. Temos também um deputado estadual aqui no estado de São Paulo, um apenas, no meio de 94 que existe na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Ele foi expulso do PT porque o PT, ele era vereador na época do PT, na capital de São Paulo, a Marta Suplicy era prefeita. O PT queria diminuir o orçamento da educação, que era 30% do orçamento, a verba que ia para a educação, a Marta Suplicy queria diminuir para 25%. Esse deputado Carjanazzi, que é professor, mestre em educação, ele entende de educação, ele foi contra esse projeto da Marta Suplicy de diminuir essa verba para a educação. Ele foi expulso do partido porque ele votou contra a prefeita, simplesmente porque era do mesmo partido. Votou contra a prefeita num projeto que iria prejudicar a população, ele simplesmente foi expulso do partido. Veio para o PSOL. No PSOL, teve uma eleição reeleição para presidente da Assembleia Legislativa no dia 15 de março de 2011, onde ficou evidente que a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, a Câmara Federal e o Senado são simples teatros de marionetes, comprados por empresários, comprados pelo executivo, pelo governador, pelo prefeito, pelo presidente. O exemplo é que vocês vão entender perfeitamente. O deputado Barros Munhoz, que é do PSDB,
se candidatou à reeleição para presidente. O PT, que diz ser oposição ao PSDB, se diz oposição ao PSDB, os 20 e tantos deputados votaram em Barros Munhoz para presidente da Assembleia Legislativa, que é do PSDB, que eles se dizem oposição. Por que votaram nele? Simplesmente porque existem as comissões dentro da Assembleia Legislativa, então só atrás do poder. Essas comissões, um quer ser presidente da comissão do mundo, outro quer ser... Eles fizeram uma conta, nós vamos conseguir ganhar a eleição deles, vamos nos aliar, vamos ficar juntos, só para a gente dividir o poder. Então, não só isso, todos os projetos que o governador manda para a Assembleia Legislativa, ele tem a maioria esmagadora, onde muitos que se dizem oposição não são oposição. O deputado Carlos Gianazzi do PSOL, ele ficou irritado com essa situação, indignado, ele se colocou como candidato a presidente. Teve apenas o voto dele, mas o mais importante, com dignidade, de cabeça erguida, sem se vender. Onde outros deputados do PT, o deputado do PV, deputados de todos os outros partidos votaram nesse representante do PSDB, que é um governo que destrói o estado de São Paulo há 18 anos. Destrói o sistema penitenciário, destrói a educação, destrói a saúde. O senador Randolfo Rodrigues também, que é do PSOL, o único senador no Senado Federal, com 81 senadores, temos apenas um senador. Quando teve o problema do Demóstenes Torres, a acusação de lavagem de dinheiro do Demóstenes Torres, de investimento de campanha através de quem tinha maquinários de jogatina, nenhum dos partidos quiseram entrar com representação contra o Demóstenes Torres. Ninguém queria representar o Demóstenes Torres porque ficaram com medo de espirrar a água da cachoeira neles, né? Que era a CPI do Cachoeira. Não vamos abrir uma CPI contra o Cachoeira, porque todos têm rabo preso, todos estão envolvidos. O senador Randolfo Rodrigues do PSOL, ele entrou com uma representação contra o Demóstenes Torres, todos puderam ver através da mídia. Essa representação surtiu efeito, constrangeu todos os outros que se sentiram obrigados a abrir uma representação abrir uma CPI contra ele, onde ele foi expulso do partido dele e desmoralizado. E era um falso moralista que vivia colocando o dedo na cara dos outros, dizendo que as pessoas estavam erradas. Então, os nossos representantes nos dão orgulho, os nossos senadores, os nossos deputados nos dão orgulho. E qualquer um que estiver envolvido com a corrupção, abriremos uma investigação, faremos um estudo para expulsá-los. Serão expulsos através de uma comissão de ética. Abriremos a comissão de ética para expulsá-los. Outros casos são as secretarias. Secretarias aqui na Prefeitura Municipal, nós temos coragem de apresentar um projeto que nenhum outro candidato tem. Nós queremos fazer eleição para secretários. Os servidores públicos concursados, não aqueles que entraram pela porta do fundo, que entraram porque é amigo do amigo, que entraram porque alguém indicou, ou por pagar um favor que alguém fez doação e eu tive que devolver isso e colocar um cunhado, um primo lá na Câmara, lá na Prefeitura Municipal. Essas secretarias não terá essas pessoas. O pessoal não tem ninguém que é militante do PSOL, que carrega a bandeira do PSOL, ou que carrega a camisa, que veste a camisa do PSOL, não tem cargo nas secretarias da Prefeitura Municipal. O PSOL é o único partido que defende eleição para secretário. Então, entre os servidores concursados, eles vão fazer uma eleição, aqueles servidores experientes que realmente conhecem da Prefeitura, conhecem daquela secretaria e vão eleger esse servidor como um secretário que seria o chefe maior de cada secretaria. Né? Isso já é diferente também, nenhum partido tem coragem de apresentar isso. Ainda no caso das coligações, você veja que muitas vezes também no caso de vereador, você quer votar num amigo seu que é simpático, que é legal, que sempre, né, esteve pelo certo, mas só que ele está num partido que está coligado com outros, que muitas vezes o voto nele só vai servir para eleger aqueles que estão lá há muito tempo, porque o voto para vereador é do partido e da coligação. Então tem lá 70 candidatos numa coligação. O primeiro colocado vai ser eleito se conseguir o coeficiente eleitoral, que é cerca de 9.000 votos.
Então você vota naquele seu amigo que está lá no partido, que é do mesmo partido ou da coligação, que está aquele lá que está lá há 20 anos que você quer tirar ele da Câmara Municipal. Só que você está elegendo ele. Porque depois vai somar esses votos da coligação e o primeiro colocado vai ser eleito. E esses primeiros colocados sempre vão ser eles, porque eles já têm 2.000 votos, 3.000 votos comprados com cesta básica. Eles já têm. Então você vai votar naquele seu amigo que é de uma coligação, que está junto com esse cara, que tem chance de ter 200, 300 votos, você vai eleger esses 2.000, 3.000 votos. Você não vai eleger ele. Você vai eleger aquele que está lá. O pessoal é diferente. Por quê? O pessoal está sozinho. Se você votar 50 para vereador, por exemplo, ou nenhum candidato do pessoal para vereador, você vai eleger um candidato do pessoal. Só do pessoal. Não vai ter... Aí sim você vai ter renovação. Você não vai correr o risco de colocar um que está lá há muito tempo e que você quer tirar de lá. Então não adianta votar em um vereador de uma coligação que tem aqueles caciques políticos lá. O pessoal defende também ouvir os conselhos municipais sobre todas as áreas. Conselho de saúde, conselho de educação, esses conselhos são formados por servidores que conhecem daquela área e que representam os interesses dos servidores da população. Os servidores estando bem representados, o servidor tendo bom plano de carreira, tendo motivação para trabalhar, a prefeitura terá uma melhor gestão, porque o trabalhador sendo bem tratado, o trabalhador tendo dignidade no trabalho, ele vai atender muito melhor a população em geral. Ele vai ter vontade, motivação para atender essa população. Você vai chegar lá com um trabalhador motivado. Agora, um trabalhador que sofre assédio moral, que não tem perspectiva de ser promovido, de fazer uma carreira, qualquer um, ele não vai ter motivação para trabalhar, vai atender a população muito mal. Então, defendemos ouvir os conselhos municipais, vendo o interesse desses trabalhadores. Audiências públicas, queremos fazer audiências públicas sobre todos os assuntos. Não audiências públicas manipuladas pelo prefeito ou por empresas. Muitas vezes você vê audiências públicas, como você viu no caso da Sabesp, e que passaram aí vários bairros fazendo audiência pública, onde tinha até 6 pessoas lá na audiência pública. 6, 7 pessoas, 10, e depois quem resolve é a Câmara Municipal, os vereadores. Então não adiantou nada. A audiência pública seria para quê? Para ouvir a população e a população ter voto. Decidir, não queremos que renove o contrato de Sabesp, não queremos isso, não queremos aquilo. E depois você leva para a Câmara e fala, ó, a população não quer isso, não quer aquilo. Mas não se leva em conta. Faz audiência pública para inglês ver, apenas para dizer que fez. Então nós queremos fazer uma audiência pública de verdade, queremos que a população, queremos mandar obedecendo. A população vai mandar na prefeitura. Auditorias, queremos fazer auditoria assim, primeiro ato do nosso mandato. Auditoria em todos os contratos. O que é auditoria? Você vai analisar todos os contratos onde tiver irregularidades, pedir a punição de quem roubou a prefeitura e que devolva esse dinheiro. Vamos acioná-los no Ministério Público, na Polícia Federal. Queremos que devolva o dinheiro que roubou da prefeitura. Até porque a corrupção é o maior mal que existe na face da terra. É o que deixa a saúde daquela situação de uma saúde pública em que você vai marcar uma consulta, tem vaga só para daqui a um ano. Você vai pedir um exame, mais um ano. Você vai fazer uma cirurgia, mais um ano. A pessoa vai morrer antes, né? É certeza. Não tem como a pessoa ficar nessa situação. Segurança pública. Vivemos um caos aqui na segurança pública de Taubaté. Um dos principais motivos, eu sou agente de segurança penitenciária há 18 anos, um dos principais motivos são os presídios que temos aqui na nossa região. Aquilo que eles falam que conquistaram, eu já vi políticos aqui, eu já vi candidatos a prefeito ou até mesmo vereador batendo no peito e dizendo, eu trouxe um bom prato para cá. Outro, não, mas eu que arrumei um prédio para a prefeitura alugar. Então, mas as conquistas não foram essas deles não foram um bom prato. Um prato são 1.000 pessoas que almoçam ali, inclusive o morador de rua são enxotados de lá, porque o cara não tem como tomar banho, aí ele, porque ele está sujo, porque ele está fedendo, não vai entrar aqui. São enxotados de lá. As conquistas desses caciques políticos que temos aqui há 30 anos, que colocou todos os prefeitos que aí passaram, um político, com o apoio dele, com esse marketing gigantesco que você está vendo daqui para frente, se olhar para trás, você vai ver o marketing já começa ali, gigantesco,
Esse político colocou todos os prefeitos que ele está. Por isso que eu chamo de Sarney de Taubaté. A gente olha lá para o Maranhão, vê o Sarney e fala, pô, mas o Sarney é eleito direto, mas esse povo é burro. Nós somos iguais, né? Porque nós elegemos o nosso Sarney de Taubaté. Ele coloca todo mundo aqui, sempre colocou, né? Então, esses presídios foi o que ele conquistou. Para você ter uma ideia, a penitenciária feminina 2 de Tremembé, aqui na nossa região, nós temos um cacique político, 1.300 milhões de reais. Ele aceitou aqui a penitenciária feminina 2 de Tremembé que não precisava. Ele aceitou o CDP de Taubaté em 2002 e também não precisava. Para você ter uma ideia, os presos que estão aqui, mais de 60% desses presos são da capital e grande São Paulo. Eles não são daqui. Só que eles vêm para cá, aqui que o governador Geraldo Alckmin do PSDB fez, destruiu o Carandiru, fechou todas as cadeias públicas em cidadezinhas e mandou tudo para cidades que tem os amigos dele. Você é dessa cidade aí, desse povo aí, você engana depois, você dá uma cesta básica aí, faz uma propaganda aí, um marketing ferrado aí, com banner, com som, com caminhão, depois você engana eles vão eleger você. Destruiu o Carandiru, cabia 6.500 presos, mandou tudo para o interior, para essas cidades. 60% desses presos não são daqui. O que acontece? Eles vêm para cá, eles trazem os familiares. Os familiares acompanham, porque o cara muitas vezes está lá condenado a 25, 40, 80 anos. Ele vai ficar 25, porque o máximo é 30, ele fica só 30, ele vai ficar 20, 25 anos. Nesses 20, 25 anos, ele tem esposa, tem filhos, e lá é liberado visita íntima, tem visita. Então, a esposa, os filhos, mudam para cá. Eles estão aí na cidade. Só que nada contra esses familiares. Muitas vezes são pessoas boas. Só que se a cidade recebe pessoas que não está preparada para receber. E essas pessoas, por exemplo, já não tem o pai que está preso. Os filhos acabam ficando na rua, porque a mãe tem que trabalhar, né? Ou trabalhar para o crime. De alguma forma ela vai trabalhar, né? Quando vem acompanhando essas pessoas que já estão no mundo do crime. Então os filhos acabam ficando abandonados, entram no mundo dos vícios, né? Acabam até fazendo a mente daquele jovem vizinho da região deles, porque já estão mais envolvidos, mais adiantados, já visitam cadeia, tem parquinho, tem crechinha lá na cadeia, tem balancinho lá, tem de girar, tem de tudo que você imaginar. Eles tomam banho de tambor, por exemplo, lá dentro da cadeia, que é festa para eles. Tem criança que é uma festa aí para cadeia, é bonito, é gostoso. Então ele já está mais adiantado, eles acabam manipulando os outros jovens, né? Entrando na mente dos outros jovens que já estão jogados, porque não tem uma educação de qualidade pública, para essas pessoas, para esses jovens participar dessa educação, ficar o dia inteiro na escola, ter motivação para ir para a escola, ter cursos de teatro, curso de música, curso de línguas, curso de... Você pode falar assim, mas só pobre não quer isso, de repente tem gente que fala, né? Curso de artes marciais. Só que é o seguinte, mais da metade do salário do seu pai, da sua mãe, de todo mundo, é pago em impostos. Mais da metade. Tudo que você compra, essa água aí tem imposto. Tudo que você compra, você pagou imposto para o governo. Então esses impostos têm que voltar em benefício, né? Tem que voltar em educação de qualidade, educação pública, saúde de qualidade, saúde pública. Que seja voltado às pessoas, transporte público. Então segurança para nós vamos investir na raiz do problema, dando atividade para esses jovens, como música, esporte, cultura, educação de qualidade, integral, o dia todo. Tem candidato aí prometendo que nos 9 anos seguintes ele vai, né, no primeiro ano, segundo ano, então ele já está prevendo que vai ficar 9 anos na prefeitura. Esse povo aí vai votar em mim, vai ficar 9 anos, 8 anos, porque daí do 8º pro 9º ele já... Não, o 9º ele não pode reeleger, né? Mas ele põe outro, um amigo dele, né? Sempre assim, né? O pai dele colocou todos, o pai dele vai colocar o próximo, já está contando com isso. No 9º ano o pai dele vai colocar o próximo, já está contando com isso. Transporte público, outra coisa que eu tenho tido problema na cidade, por exemplo, muitas pessoas perguntando para mim, pô, mas você fala que vai baixar o transporte público, o ônibus para R$1. Para você ver, uma van carrega 12 a 15 pessoas. Uma van cobra R$2,80, certo? O ônibus carrega 70, 80 pessoas. O ônibus carrega R$2,80. O custo de manutenção do ônibus, que vocês podem achar que é um absurdo, chega a ser mais barato que a van. Porque uma van, o cara, se der um problema, ele tem que levar no mecânico da esquina. Uma empresa toda estruturada, como a ABC, que está há décadas aqui,
ela tem mecânico, tem funileiro, tem tudo lá, tudo mais barato. Tem que pagar mão de obra, já paga um salário mísero lá para o mecânico, funileiro, tudo mais barato. Então é possível sim. Eles falam que não é possível, porque essa empresa que está aí sempre patrocinou todos os políticos que passou aí. Sempre fez doação para todos os políticos que estão aí. E não pode. Permissionária da prefeitura não pode doar. Mas eles sempre arrumam um jeitinho. Então, eles sempre tem uma empresa lá terceirizada, sempre tem uma parceira e faz lá essa doação. Então é possível sim baixar para R$1, ter transporte público de qualidade, onde você vai acabar com o caos do trânsito. A partir do momento que você vai pagar um transporte público de qualidade, você vai passar a usar ônibus. Se você chega lá no ponto e tem um ônibus de 5 minutos, você vai usar o ônibus. Você entra no ônibus, não está super lotado, com 80, 90 passageiros, você vai usar o ônibus. Então temos projetos para o transporte, para a segurança, totalmente diferente dos outros candidatos para secretarias, no caso da eleição para secretários. No caso da juventude em específico, queremos criar a Secretaria Municipal da Juventude. Uma secretaria que será voltada, como toda a Secretaria de Educação, Saúde, né? Essa secretaria será voltada à juventude, aos interesses da juventude. A juventude, ela só vai saber o que ela quer, o que é bom para ela. Não são os políticos, não são as pessoas mais velhas, os adultos que vão falar, vocês querem isso. Não, quem sabe o que vocês querem são vocês mesmos, né? Também vamos dar incentivo aos grêmios estudantis. Muitas vezes esses grêmios estudantis em escola são manipulados, não tem uma atenção devida, cria-se por criar. Vamos incentivar esses grêmios estudantis. Os espaços públicos da cidade serão abertos para os jovens. Abertos, além de ser revitalizados, ter qualidade, ter iluminação, ter vigilância, ter monitoramento por câmeras, eles serão abertos a essa juventude. Também queremos curso pré-vestibular gratuito. Então terá curso pré-vestibular da prefeitura mesmo, que são os cursinhos gratuitos, né? Essas são nossas propostas. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aberto aqui a perguntas. O candidato falou muito sobre a questão da corrupção, a gente espera tudo. Eu gostaria de saber que tipo de mecanismo você utilizaria para acabar com isso, porque assim, acabar com a corrupção é fácil, todo mundo quer, mas como fazer isso? A corrupção primeiro que nós vamos fazer auditoria de todos os contratos, né? Se faz auditoria, você descobre onde está roubando. Qualquer denúncia, se faz uma auditoria. E também a transparência. Você tendo transparência, a gente quer criar um espaço físico na prefeitura, uma sala, 2 se for preciso, um computador, em que a população, qualquer do povo, qualquer pessoa, chega na prefeitura e fala, gente, é o seguinte, eu falo lá com a pessoa que estiver lá, eu quero ver, quero pesquisar sobre tal assunto, quero informações sobre tal assunto. Então uma transparência de verdade. Qualquer assunto, você fala assim, tem uma denúncia lá, estão falando aí que a secretaria tal está tendo uma roubalheira aí, ou que tal prédio, tal escola está tendo uma roubalheira. Pois não, vamos pesquisar. Então isso será aberto à população. E também pressão popular, né? A gente traz a população junto, através das audiências públicas, através do orçamento participativo, do mandato democrático participativo. Queremos também fazer um orçamento participativo, mas de verdade. Tem um partido aí, que ele governou algumas cidades, governa o país também há muito tempo, que ele inventou um orçamento participativo, né? O partido das 2 siglas. Ele inventou um orçamento participativo, só que é o seguinte, é 5% do orçamento. Então tem lá, 95%, o prefeito, o governador que resolve. 95% você resolve. Tem um projeto aí desse daí do marketing que está falando em 30%, né? Não, nós achamos que o orçamento participativo, que a população tem que participar do que se vai gastar na prefeitura, é 100%. Você tem que resolver sobre tudo, sobre toda a porcentagem. Não, nós queremos que gaste mais em educação, senão você está achando que a população não tem capacidade para isso ou quer esconder da população, né? E daí é a forma de desviar. Manda o dinheiro para cá, o dinheiro para lá e o outro investe. Então, orçamento participativo com 100% do que se vai gastar na prefeitura, inclusive os impostos. Até os impostos, o orçamento participativo para decidir o que se vai cobrar também, o dinheiro que entra. Então é uma participação da sociedade no dinheiro que entra, no dinheiro que sai, transparência, né? As audiências públicas, essa vai ser a maneira de combater a corrupção.
Alguém tem uma pergunta? Eu queria perguntar assim, o nome do partido é Partido Socialismo e Liberdade. Eu queria saber assim, o que o senhor define assim, o que é socialismo e o que é liberdade, assim, para o senhor. Então, o socialismo é uma coisa que não tem assim uma coisa definida. O socialismo é voltado para o social, isso é bem claro, né? Mas tem várias lideranças, por exemplo, dentro do próprio PSOL, que define o socialismo de uma forma, né? O socialismo, para mim, é isso, é voltar para a população, né? É trabalhar com o social, investir em políticas públicas sociais, e não em empresários, empreiteiros, e não no poder econômico, né? Então ele já está com um projeto de alargar o viaduto embaixo da rodovia Dutra. Então, você tem que investir no social, investir na população. Né, fazer conjunto habitacional, você investir em educação, investir em saúde, isso para mim é socialismo. E liberdade já diz o nome, né? A liberdade até porque o socialismo, muitas vezes as pessoas olham apenas o lado ruim do comunismo, do socialismo, né? Uma ditadura. No capitalismo existe ditadura também. O socialismo de Cuba, por exemplo, o comunismo de Cuba é muito criticado pelo governo americano, né? Pela direita, pela Europa. Agora, por que não criticam a China? A China é muito pior, né? A China arranca a mão do cara lá, se levar. A China mata e cobra a bala da família. E você vai pagar a bala. A China condena o cara à morte. Muitas pessoas foram fuziladas na China. Não respeita os direitos da vida, o direito humano, né? E por que não criticam a China? Porque tem um poder econômico, né? A China compra muito, a China explora o trabalhador que ganha R$30. O equivalente a R$30 é o salário de um trabalhador lá que é explorado. Então, agora Cuba, que é referência, por exemplo, em esporte, educação, aí se critica. Em saúde, os programas de saúde da família foram copiados de Cuba, onde lá se introduziu um programa de saúde da família, onde o médico ele vai na casa das pessoas, uma equipe de saúde vai na casa das pessoas para fazer exames preventivos, onde se vai gastar muito menos com a saúde. Você gastar com a doença é muito mais alto do que você gastar com a saúde preventiva. Então tem algumas situações que dão errado. Agora, no caso nosso, já começamos com esse nome, socialismo e liberdade. Então, liberdade e democracia sempre. Defendemos democracia de verdade. Eu tenho uma outra pergunta. Taubaté está com índice de violência, de homicídio, de 14,35 pessoas para cada 100 mil habitantes, né? E segundo a estatística da ONU, isso é considerado uma epidemia de violência. No caso, 70% desse índice, eles ocorrem nas zonas altas e baixas de Taubaté, que seriam os bairros mais afastados, né, periferia propriamente dita. E por conta disso, o principal motor combustível dessa violência é o crack. Gostaria de saber como o candidato, a proposta que o candidato tem para resolver a questão do crack necessariamente, como acabar com o crack, como tirar esses jovens desse caminho, porque até eles não nasceram com tanta perspectiva, então por isso que foi mais fácil eles caírem para... É sempre uma escolha, mas foi mais fácil para eles seguirem esse caminho. E como usar a educação como fator de prevenção. A droga é uma questão de saúde pública, né? O viciado é uma questão de saúde mesmo, uma questão de tratamento, de tirar da rua para tratamento, né? Onde você vê que famílias de classe média alta têm clínicas excelentes para cuidar do viciado, né? Ele vai lá, faz desintoxicação, fica um tempão bom, né? E o pobre não, ele não tem. A pessoa que, público mesmo, o tratamento público não existe. A pessoa vai lá, fica jogado, muitas vezes existe um tráfico de droga lá dentro mesmo. Lá tem um tratamento de viciado, aí ele chega lá e vê um cara vender droga para ele. Não, então não existe. Então o investimento, a gente quer investir em assistência social, criando os CRAS, que é referência de assistência social. Nós queremos criar clínicas para dependentes, né? E você vê que esse tipo de homicídio, você vê que a ocupação que ocorreu no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a polícia ocupou com polícia, nós vemos uma guerra. A polícia não vai resolver esse problema, vai aumentar a guerra. Você acha que a polícia vai resolver o problema do tráfico, né? Enquanto o crime está lá no Congresso Nacional, está na Câmara Municipal, o criminoso de verdade está na Câmara Municipal, está lá na Assembleia Legislativa, né? Então, com polícia não vamos resolver. Vai ser realmente com saúde pública,
com tratamento para drogados, com atividades para esses jovens que ainda não entraram na droga, não serem cooptados pelo crime organizado, né? Para você ver, aqui, essa ocupação que aconteceu no Rio, os policiais invadindo os morros, esses criminosos, eles se espalharam pelo país. Aqui já não é só o PCC que dominava, não é só uma facção criminosa. Já existem outras facções criminosas que vieram do Rio de Janeiro. A polícia chegou lá, tomou conta, vai ter a Copa, vai ter a Olimpíadas, precisamos ser uma cidade de primeiro mundo. E já não é, já está matando, agora matou 2 policiais militares lá esses dias lá, né? Então, a gente quer ser referência no mundo. Queremos dizer que aqui não tem violência, aqui a polícia é pacificadora. Pacificadora não, expulsou simplesmente os criminosos, vieram parar aqui, muitos estão aqui em Taubaté. Existem muitos, tanto é que já existem outras facções aqui. Existe só a facção paulista, que aterrorizou o Estado devido também à falta de política do governo do PSDB, que está há 18 anos, e chegou a 2006, onde eu fiquei trancado dentro de casa 3 dias, ameaçado de morte. Porque onde o crime organizado fez fechar lojas, fez fechar comércio em 2006. E as pessoas até se esquecem. E quem criou esse PCC foi o Alckmin, foi o Serra, foi o PSDB, que criou esse PCC. Que é muito mais organizado até do que eles. E entre eles se racham. E dentro desse PCC tem uma organização lá que chegou a dominar a segurança pública do Estado, a insegurança pública, né, do Estado de São Paulo. Então, essas pessoas que entram na droga, elas vão deixar de entrar a partir do momento que você levar atividades para os bairros, atividades sociais, atividades educacionais, atividades de esportes, artes marciais que sejam, curso de línguas. Quantos jovens, às vezes, sonham em ser um atleta, sonham em ser um músico, um poeta, um ator. Não tem perspectiva, não tem incentivo. Às vezes existe uma escola na cidade para fazer propaganda só. Assim, a escola lá é legal, mas cabe 50 pessoas, a cidade tem 50 mil, né? Então, deixando de devolver dinheiro para empresários, nós não vamos precisar fazer isso, não temos dinheiro, o dinheiro nosso é de trabalhador. Eu gastei R$215 em panfleto, que é santinho, para minha campanha, para você ter uma ideia. Eu tirei do meu salário e que faltou lá alguma coisa supérflua lá em casa, um chocolate de repente que eu gosto, não pude comprar nesse mês, né? Um almoço, um jantar fora, eu não pude esse mês, né? Então peguei esse dinheiro para gastar na minha campanha. Então a gente tem que analisar isso, não analisar, deixar esses caras entrar na mente da gente com essas propagandas milionárias. Não é toda hora vocês escutar na televisão tudo de novo. Ninguém quer tudo de novo, né? Quem quer tudo de novo? Porque, pô, a gente não quer continuar tudo de novo, pô, a gente quer mudança de verdade, mudança real. Alguém fazer uma pergunta? Primeiro eu vou citar algumas situações que eu passei e depois essa pergunta que eu queria fazer para resolver esse tipo de problema que acontece, não foi só comigo, mas acontece com muitas pessoas. A primeira situação é que eu sou componente da fanfarra da cidade e nós tivemos problemas para comparecer ao concurso sul-americano de bandas e fanfarras deste ano por falta de farda, por falta de instrumentos decentes para a gente tocar, porque a gente tem muitos instrumentos que têm mais de 30 anos e a maioria tem, assim, a validade de um instrumento, digamos assim, entre aspas, é mais ou menos 10 anos de uso no máximo. Então, a gente tem uma falta de cuidados com a fanfarra mesmo. Até 7 de setembro, todo mundo que vai no 7 de setembro só vai pra ver a multa. E a gente não tem mais essa coisa, tipo, 7 de setembro, vamos lotar a avenida. Eu já vi a avenida com mais de 25 mil pessoas só pra ver a multa. Esse ano, se foram muitos. Então é um descaso com a fanfarra da cidade que trouxe títulos mundiais, entendeu? E a gente não foi pro Sul-Americano por causa disso. Então, uma coisa que a gente queria era mais cuidado com a fanfarra. Outra situação que a gente passou também, aliás, eu e meu irmão passamos, fomos
vamos fazer prova para passar na escola, na feira. A feira, muitos professores não são daqui, eles são de outras cidades. E esses professores tocaram em outras corporações, faz muito famoso. Então, toda vez que alguém da cidade que é componente, seja da FAMUR, seja da BAMUR, seja de outra corporação, mas que seja daqui de Taubaté, vai tocar uma prova lá, eles dão preferência para outra pessoa que não seja ligada a qualquer corporação daqui da cidade, ou seja uma pessoa com mais de 40 anos, para passar, dar o curso da FEG, que as pessoas mais de 40 anos só querem diploma. E a gente quer trabalhar com aquilo e a gente não pode. Então eu queria saber o que você iria fazer para resolver esses problemas, porque a gente que quer aprender música não tem ali a base, porque as pessoas cortam. Mas agora, eu fui assistir a música algumas vezes, eu confesso que me emociona. É emocionante, chega a arrepiar assim, você vê como é bonito mesmo. Mas você vê que é o que eu falo, eles estão preocupados em uma propaganda, um marketing. Então se faz um investimento, que é para inglês ver, você mesmo fala que falta instrumentos, mas estão velhos, eu sou músico também, eu toco trompete, né? Então eu sei da dificuldade que é você ter um instrumento fora de música muitas vezes. Então faz uma propaganda, um marketing, para as pessoas verem apenas, porque o dinheiro já está comprometido, né, com os favores políticos. Muitas vezes tem pessoas incompetentes lá comandando secretarias, qualquer coisa, né? Qualquer ação da prefeitura são pessoas incompetentes. Tem 2.000 pessoas sem concurso na prefeitura, que são amigos dos amigos que foram colocados lá por favor. Então isso acabando já muda completamente tudo. Então não precisa ter nem um projeto específico para a família, por exemplo, nem um projeto específico para educação, para música. Você tendo profissionais competentes que querem trabalhar, os profissionais que estão lá, até os músicos, você sabe que a família precisa. Só que o cara que comanda lá não sabe, né? Ou por que não tem, né? Então, algumas coisas que a gente queria fazer, a gente não pode, porque é uma direção. A gente, por exemplo, esse ano, a gente estava querendo voltar para o projeto Taubaté Vale da Música, que era os projetos que só tinha fanfarra em todas as escolas da cidade, todas, e passava de todas as 7 de setembro. A gente não pode porque é do Então, a gente tinha um projeto para suprir os instrumentistas da fanfarra mesmo, para que venha sangue novo pra gente, para que a gente esteja sempre uma fanfarra boa. Mas também planejamento. Você não acha que se tivesse feito ano passado, o pessoal tivesse feito um planejamento prevendo isso, porque realmente existem algumas legislações que são chatas, que parece que pioram a situação. Pô, mas esse ano não pode, é culpa da lei. Mas é uma lei importante também, porque às vezes o prefeito vai fazer aquilo só no ano eleitoral apenas fazer uma propaganda. Muitas vezes o prefeito ou está numa reeleição ou está apoiando alguém. Esse aí tem que ter o apoio dele, eu não sei porquê, né? Mas ou ele está apoiando alguém ou ele está numa reeleição. Então se ele faz um baita trabalho nesse ano eleitoral, realmente a legislação não deveria permitir mesmo, porque ele vai fazer só no ano eleitoral e muitas vezes não vai fazer alguma coisa fixa, viu? Teve a situação também das casas que foram pegar 100, 500 senhas, também não pode, né? Aí me dá 500 senhas, são pessoas que vamos ganhar uma casa própria, aí já tem, são 500 pessoas, mas já vão morar 2, 3 mil pessoas que já pode se transformar em voto, né? Então muitas vezes faz algumas atitudes eleitoreiras, então realmente não pode, mas o incentivo à música, isso é uma bandeira nossa, incentivo à educação, incentivo à cultura, isso é bandeira nossa, entendeu? Incentivo ao teatro, por exemplo, nada contra o gênio da música, o gênio do teatro, o gênio da arte, qualquer que seja, nada contra. Mas aqui se gasta muitas vezes o que seria o gênio para a população, né? Um cantor que vem aqui, R$150 mil, muitas vezes ele custa 90 mil, o preço normal dele. Então se gasta, em vez de gastar com a população, investir em teatro nos bairros, os próprios jovens daqui fazendo peça teatral, os próprios jovens daqui fazendo música, os próprios jovens daqui fazendo pintura, aula, se gasta num show. Inclusive tem shows que a prefeitura paga 100, 150 mil reais para grupo seleto. Deveria ser, porque o dinheiro é público, tem que ser para a população em geral. Então se faz um show, por exemplo, como já aconteceu aqui, para um grupo seleto, dá a senha para as pessoas e fala, está convidado para o show tal, a prefeitura vai bancar.
Então, o investimento tem que ser no jovem daqui, na população da periferia, na população necessitada mesmo. Aí não vai acontecer essas situações. Você precisa aí participar do campeonato. Seria muito bom, inclusive, para a cidade de Taubaté. Mesmo você estando participando, você ganhar, sendo representada lá no campeonato sul-americano da cidade, é muito importante, né? Como eu cito sempre Cuba, que a gente faz uma comparação, nós não somos comunistas, somos socialistas, mas Cuba você vê lá no esporte, um país de 11 milhões de habitantes, ela concorre de igual para igual com os Estados Unidos, que tem 300 milhões de habitantes. No mesmo nível. Saúde também, em Cuba, muita gente vai lá fazer tratamento. Então, quando se investe no social, você ganha para a população. Isso é o retorno da população, do que ela paga no imposto. Eu queria saber do senhor, assim, como que foi o processo para você entrar na política? Qual que foi, assim, a conclusão que você usou para chegar à conclusão que era necessário você entrar na política? Veja bem, eu tenho 40 anos de idade. Até os 38 anos de idade, eu sempre fui sindicalista, sempre levantei a bandeira do sistema prisional, com meus colegas de trabalho, sempre defendi, fiz protestos contra governador, interrompi discurso, aos berros, aos prantos, loucura total, né? Megafone no meio da Avenida Paulista, né? Tendo um monte de gente protestando. Só que, ao mesmo tempo, na cidade que eu moro, por exemplo, na política mesmo do executivo, do legislativo, nunca participei de um partido político. Eu era simpatizante do partido de duas siglas quando ele era partido de verdade, quando ele era de esquerda de verdade. Eu era simpatizante, confesso, votei no Lula com 17 anos de idade, em 89, eu votei no Lula, porque eu acreditava numa mudança. Mas é um partido que ele mudou, né? Ele não mudou o país, ele mudou. Ele foi por outros rumos, através do mensalão, através do fator previdenciário, prejudicou os trabalhadores, que é para aposentar, o cara vai aposentar quando vai morrer, né? O cara morre e não aposenta. Eu falo isso para meus colegas. O dia que você aposentar, tem um colega meu até que eu brinco com ele, que ele é corintiano. Eu falei, o dia que você aposentar, eu dou uma camisa do Corinthians original para você, porque eu nunca vi um colega meu aposentar. Eu vi mais de 25 morrer, inclusive a maioria assassinada. Mas aposentar nunca vi. Então, com 38 anos de idade, eu resolvi procurar um partido político para militar. Fiz uma pesquisa e descobri o PSOL. E vi que o PSOL tinha apenas 2 anos. Inclusive, a maioria que tinha sido expulso do PT, porque lutavam, defendiam a esquerda, defendiam a população, e o PT começou a defender os empresários, a defender, a partir do momento que o Lula se juntou ao José de Alencar, que era um dos maiores empresários do Brasil, começou a se juntar aos empresários, se vender, foram expulsos do PSOL, alguns chegaram no PSOL novos, fui para o PSOL. E no PSOL comecei a militar, dentro do PSOL, onde eu vi um partido sério, onde tudo que eu coloquei aqui no começo, da postura do PSOL no Congresso Nacional, da postura no PSOL sendo pelo Congresso em Foco, pelos jornalistas avaliando como um partido verdadeiro de esquerda, e coloquei e entrei no partido. Durante esses 2 anos, militando no PSOL, teve essa eleição e me convidaram a ser candidato a prefeito. Né? Eu nunca participei de uma política, nunca participei de uma candidatura a vereador, e coloquei meu nome. E tivemos uma convenção, diferentemente de outros partidos, e que tem partidos que tinha candidatos que você falava assim, não, partido tal, quem vai ser candidato é fulano. Mas não é, vem lá de cima. Não é fulano, é cicrano, e mudam lá e põem aquele. Nosso partido não. Democraticamente, nós nos reunimos como aqui, e se tira o nome e se vota. Não é o poder econômico, não é o cacique político, não é o Lula, não é aqui o Bernardo Ortiz, que vai mandar o filho ser candidato, ou o Lula vai mandar ser um metalúrgico candidato. Diferente. Lá é a base do partido, os militantes do partido vão decidir. E decidiram, e tiraram meu nome. Então, daí entrei para a política, por quê? Porque estava só reclamando também no bar, no clube, com os colegas, no trabalho. Esse prefeito tantas vezes, esse vereador aí, esse Chico, não sei das quantas, aí rouba 200 anos aí, né? Então, por isso que precisamos participar da vida política, precisamos entrar, e tudo começa dentro de um partido político, não é nem depois como candidato, dentro de um partido político, onde você vai dizer quem vai ser seu representante, quem vai ser seu candidato,
Mas democracia de verdade, você chegar num partido político onde vem lá de cima para colocar quem vai ser o prefeito, tá tudo errado. Não, mas eu queria a Poli, vai ser o outro, né? Não, não é assim, entendeu? Vocês têm, a base tem que decidir. A base tem que chegar a uma conclusão e falar, candidato é fulano, já era, e votar aí democraticamente. Os outros partidos, principalmente os de direita, é dessa forma, vem de cima para baixo. O candidato a prefeito é fulano. O candidato a vereador que vai receber mais dinheiro das minhas empresas amigas é cicrano. Entendeu? Onde tem também a propaganda política, você só vê um candidato passando lá, vereador, uma candidata, né? A vereadora lá o tempo todo lá. Você fala, mas caramba, por que essa mulher só tem um monte de candidato, tá, tem uns 80, né? Mas daí você vai analisar bem, por isso que eu falo. Mudança de verdade, não coligou com ninguém. Se você votar no candidato do pessoal que você conhece, ou votar em 50 para vereador, você não vai eleger um daqueles que estão lá. Agora, se você votar naquele amigo seu bonitinho, ou até aquele jogador, porra, legal, fanático, você é fanático por ele, aquele cara que fez 1001 por Taubaté, fez golaços e tal, vai votar nele e vai eleger um Chico. Porque, se ele tiver 200 votos, se o Chico tiver 2.000 for o primeiro, é o Chico que está na frente. Entendeu? Então, o risco é esse. Entenda, eu vou pedir até para vocês, podem até não acreditar no que eu estou falando, mas procure entender como funciona o voto para vereador. Que é, o voto é do partido, o voto é da coligação. Antes do dia 7 de outubro, é importantíssimo entender isso. O voto é do partido, o voto é da coligação, não é do candidato. Então, vai votar naquele cara que é seu amigo, é de um partido que está coligado com o outro, está cheio de ladrão há 200 anos lá. Você vai eleger ele. Porque seu amigo vai ter 200 para ajudar ele a eleger. Às vezes é os 200 que faltou para ele. Putz, faltou 200, o meu amigo trouxe 200. Entendeu? Então é importantíssimo isso. Eu queria saber se você tem algum site ou Tem, papel que você divulga com as suas propostas. Temos o blog Pessoal Taubaté, né? E na verdade é Socialismo Taubaté, o Davi sempre me corrige, fala que está errado. Mas se você colocar no Google Pessoal Taubaté, é a primeira coisa que aparece. Você acha que o Pessoal Taubaté? Eu tenho um blog também, que é só assunto de cadeia, se você gostar. E é meu nome completo, Gênesis de Andrade, blogspot, se digitar no Google vai aparecer, só fala de cadeia. Tem cerca de 6.000 acessos por dia. É no estado todo, eu sou referência na luta sindical. Se eleito lá das suas propostas à prefeitura. Então o nosso eixo de campanha é curto, inclusive, porque você não precisa detalhar muito, tem mudanças que tem que ser real, tem que ser mudança de verdade, não pode ser mudança. Não adianta eu colocar lá que vou construir 25 escolas. Se depois eu não tiver honestidade, né? As nossas mudanças, não sei, você deve ter chego. Se você ler, você vai até entender. O nosso compromisso 50 e o nosso eixo de campanha. O principal é a eleição para secretário. Então, depois é que os outros candidatos não têm coragem de fazer. Você vai, servidores públicos de carreira, trabalhadores conhecedores daquela área, secretário, eu não preciso ser gestor. A Prefeitura de Taubaté não precisa de um novo gestor, precisa de um novo projeto. Então, o secretário vai ser eleito pelos servidores concursados. Os servidores que entraram pelas portas do fundo vão ser todos demitidos. Não existe. Não tem nenhum amigo meu que está aqui, que não ganha nenhum real para estar aqui, e que vai ter um cargo lá. Eles já sabem disso. Eu ganhando a Prefeitura de Taubaté, não tem cargo para ninguém. Cargo é por competência, concurso público, e não por coleguismo, por politicalha, porque coligou comigo, porque é meu amigo, não. Uma sobre a segurança pública, né? E outra no caso da saúde pública em relação aos hospitais mesmo, que você vai estar fazendo isso. Quero focar mais na parte de segurança pública, tirando de fora a parte da polícia militar, então, é a atribuição do Estado. Queria saber da parte municipal, o que você vai estar fazendo com a polícia municipal? Guarda municipal. Então, a guarda municipal, no caso, ela é muito importante, até no auxílio ao combate ao crime, apesar que a função da guarda municipal é a proteção ao patrimônio público.
Mas se você usa essa guarda municipal para patrimônio público, de verdade, e não para os amigos dos amigos, para ficar em frente à escola particular, ou para ficar em frente a uma boate, ou para ficar em frente a um barzinho, você vai sobrar, tendo esses guardas, não vai ser distribuído em patrimônio público e vai estar sendo guardado esse patrimônio público sobrando até policiais. Temos, por exemplo, aqui que eu falei bastante até de segurança pública, mas no caso os presídios que estão aqui, 60% dos presos são da Grande São Paulo capital. E a maioria acaba ficando aqui, né? Porque os familiares acompanham e eles ficam aqui. Então, uma coisa que eu não tinha falado, existe um projeto na Assembleia Legislativa de compensação para a cidade que tem presídio. Então, que dos impostos que são a maioria enviados para o governo estadual e governo federal, essa compensação viria uma compensação maior para a cidade que recebe o presídio. Então vamos cobrar que esse projeto seja votado e aprovado lá em São Paulo, para que tenha uma compensação de verba maior e vamos investir em políticas públicas sociais, né? Escola de tempo integral para o jovem, artes marciais, curso de línguas, música, teatro, curso de pintura, né? Tudo que for possível para que o jovem não seja cooptado pelo crime organizado e o jovem não entre no mundo do vício da droga, que através do vício da droga ele passa a ser um criminoso, acaba se envolvendo com a criminalidade, até porque muitas vezes tem que roubar para adquirir aquela droga, né? Então, e da saúde queremos construir um hospital municipal, um hospital infantil também, com especialização atendimento a idosos. Além de transformar 10 PAMs em programa de saúde da família, onde as pessoas serão atendidas em casa, essas pessoas terão um atendimento em casa antes de ficar doente, na saúde preventiva. Onde se vai aferir a pressão, onde se vai fazer exame, procurar pessoas que têm problemas de diabetes, algum problema de saúde em geral. Faz um acompanhamento e essa pessoa não vai ficar doente, tendo inclusive um custo muito menor depois, porque muito menos pessoas ficarão doentes, né? Precisarão de leito no hospital. Vamos revitalizar até, ajudar a revitalizar o HU, porque o HU indo para o hospital regional, essa parceria, não quer dizer melhoria para a população não, porque a gente conhece o que é a saúde pública do estado de São Paulo. Ela é terceirizada, privatizada. O hospital regional, 25% é para atendimento a convênios, né? O hospital regional é uma ação caminho que toma conta, recebe uma verba restrita para isso e tem que administrar aquela verba, né? E aquela verba acaba também tendo desvio muitas vezes, porque não tem um controle muito certo, né? Então faço uma propaganda e fez uma parceria o HU do hospital regional. Uma melhoria para a população. Pode soprar uma verbinha lá para a prefeitura, que dependendo do prefeito que estiver lá, ele já sabe onde vai essa verbinha que sobrou. O HU vai ser responsabilidade do município, não vai ser... Não pode ser do Estado, mas vamos ter que dar ajuda, temos certeza disso, porque nós conhecemos como funciona a saúde pública do Estado de São Paulo. Eu sou servidor público estadual, dependo do hospital regional, o pronto-socorro lá que eu vou fazer o atendimento é lá no hospital regional do meu convênio, que é o IANSP, que o médico me disse que é pior que o SUS. O médico falou assim, seu convênio é uma porcaria, viu? Na boa. Viu? No outro dia o cara tava com um problema de esôfago, se eu não peço o SUS para atender, ele ia morrer. Né? Então você vê que o meu convênio é pior que o SUS. Então não quer dizer melhoria o HU fazer parte do hospital regional. Não é melhoria não, a população não. Pode sobrar uma verbinha lá, a partir do momento que o Estado começar a bancar os funcionários que estão lá, os funcionários de saúde, muitas vezes sofrem assédio moral, são comandados por pessoas incompetentes, que não têm conhecimento nem de saúde, né, que se diz médico, mas às vezes nunca entrou num pronto-socorro público, nunca trabalhou no hospital público. Aí o amigo do amigo pega para ser secretário de saúde, né? Você vai ser meu secretário de saúde. Mas o cara sempre tem uma cliniquinha lá no Jardins, lá na capital de São Paulo, ou lá no Leblon, lá no Rio de Janeiro, e vem ser secretário de saúde e Taubaté. Ele vai entender de saúde pública. Muitas vezes funcionário da saúde também. Lá mesmo tem vários setores que é coordenado por administradores, que não entendem a parte de saúde. Por isso que a gente acredita que a ideia principal são pessoas competentes administrando a prefeitura de Taubaté. São secretários competentes, são secretários, são servidores
carreira. Se você fica 20 anos trabalhando na saúde em Taubaté, você tem uma formação, é médico, você está há 20 anos. Você conhece o que é a saúde em Taubaté. Você sabe o que é aquilo. Aí vem um cara que nunca trabalhou na saúde pública e esse é seu chefe. E muitas vezes ele está lá com o pé em cima da cadeira, tomando cafezinho o dia inteiro, e você jogar umas taças lá, sem motivação para trabalhar, sobrecarregado, porque muitas vezes tem um lugar que era para ter 3 enfermeiras, tem uma, né? E era para ter 5 pacientes, tem 25. Aí você vai xingar lá, porque é de ferro, você vai xingar um paciente ou um familiar, aí você que é o errado. Aí é o servidor que não presta. E é sempre assim, eu passo por isso como agente penitenciário. Quando é preso um agente penitenciário levando o celular para a cadeia, nenhum agente penitenciário presta. Né? Então a gente passa por falta de dinheiro que o Estado, uma coisa pública tão grande. Eu trabalho num presídio que é para 700 presos, tem 2.000 presos. Tinha que ter 80 agentes penitenciários no dia, tem 15 presos, tem 15 agentes penitenciários. Tem 2 mulheres fazendo revista de visitantes, entra 600 visitas. Bom, teria que ter o scanner corporal. O scanner corporal é um raio-x que qualquer aeroporto do primeiro mundo tem. Esse você passa no raio-x e vai fotografar você por dentro todo, né? Raio-x de verdade, não existe sistema opcional. No aeroporto tem, sistema opcional não tem. Então as pessoas, visitantes, muitas vezes entram com os celulares protegidos, o corpo, né? Drogas, e aí o culpado é o agente penitenciário. Entendeu? Então o servidor público ele sofre muito, né? O caos que está no sistema prisional, o caos que está na saúde, o caos que está na educação. Muitas vezes você leva culpa. Você é um incompetente, você não é. Você é chato, aí você está mal o dia, sobrecarregado de serviço e você leva culpa. Eu tenho uma pergunta. São José dos Campos, tinha 20 mil habitantes. E daí, lá foi criado o INPE, o ITA, né, INGES, Instituto de Pesquisa Tecnológica, enfim. E daí a gente precisa dizer o que aconteceu com São José, né, o que se transformou hoje. Taubaté sempre teve um potencial industrial e de núcleo de pesquisa. Taubaté é uma cidade industrializada, tem uma universidade lá, com os problemas, mas tem uma universidade que é constituída como pública, por ser uma autarquia, mas com 15 mil alunos. Né? Só que o que a gente vê hoje é que os professores que têm mestrado, doutorado, eles têm que tirar o bolso deles para ir fazer uma pesquisa, se for no congresso, qualquer coisa, é constado como falta. E, tipo, como é a autarquia, a universidade necessariamente não deveria ter lucro, em tese, certo? Você imagina, são 15 mil alunos pagando 700, 800 reais de mensalidade. Quer dizer, você entra lá na sala de direito, está tudo quebrado. Você entra na medicina, está faltando aparelho. Como é que o candidato resolveria esse problema, buscaria resolver, se fosse eleito? A nossa ideia, inclusive já existe dentro do pessoal, uma luta para federalizar a Unital. Então nós queremos que ela se torne pública de verdade, que ela seja federalizada. Ou trazer uma universidade pública para a cidade de Taubaté. Uma universidade de verdade, um campus mesmo, uma universidade igual é a Unicamp, a USP, a Unesp, a UFESP, pelo tamanho da cidade, pelo prejuízo até que São José, por exemplo, causou, que os investimentos de São José causaram aqui no fundo do vale. Então precisaria de uma universidade de verdade, com todos os cursos possíveis, né? E a ideia é federalizar a Unital. Você vê que você anda pela cidade, você vê faixa lá, a unidade é sua, é minha, nossa. O aluno, quando vai pagar essa mensalidade, ele sabe que não é dele, né? Porque muitas vezes ele tem que pagar o que ele ganha de salário. Ele ganha 700, 800, tem que pagar aquilo na universidade, na faculdade. Então nós queremos federalizar, vamos lutar protestando, vamos através indiciar o Ministério Público, ver as irregularidades que existem nessa parceria da Unital com a Prefeitura, nessa autarquia, fazer auditoria de tudo que foi feito lá, dos bolsistas que estudaram lá, uns falam aí, candidatos, que tem 4 pós-graduação, né? Como dá para ele, você pagou essas faculdades que você fez, a gente sabe que o sistema de bolsas são para os amigos dos amigos, um ou outro até ganha, um necessitado ou outro. Mas muitas vezes é amigo dos amigos, amigo do Chico das Plantas, amigo do Luizinho das Plantas. Então um ou outro até ganha porque é necessitado. Tem pessoas lá assim que necessitam, tem pessoas sim, mas é muito poucas. Seria injusto falar que não tem pessoas, não tem. Mas a maioria é porque é politicália.
né? É através de voto, é a forma de compra de voto nessa cidade, inclusive através de bolsas de estudo. A Unital tem muitas bolsas de estudo, tudo do vereador que deu, candidato a vereador. Nós do nosso sindicato, nós tínhamos uma... Quando eu cheguei no sindicato, comecei aqui no sindicato Taubaté em 2007, teve uma vereadora que foi me procurar e falou: pô, você é o responsável pelo sindicato aqui, o representante, a diretoria anterior era a nossa parceira, nós arrumamos 20 bolsas da Unital aí, né, com desconto. Eu falei: só que é o seguinte, ô vereador, aqui nós não vamos fazer palanque político para você não e para ninguém, aqui é sindicato, luta política lá fora. E eram acho que 20 bolsas, hoje tem nenhuma, porque eu não sou aliado dela. Né? Então a gente conhece, sabe que os vereadores vão lá, aqui fura fila no hospital, consegue consulta, exame, cirurgias, né? Se o vereador morrer, meu amigo vereador vai morrer. Então isso tem que mudar. Isso tem que mudar, queremos federalizar o Unital, lutar pela federalização da Unital, através do nosso mandato de deputado, de senador, através de protesto. Então, independente de cor partidário, aqui tem um partido político, um candidato, dizendo que se ele ganhar, o governo federal está com ele, vamos ter tudo. Sabemos que não vamos ter nada. O outro é do governo estadual. Se ele ganhar, o governo estadual vai trazer tudo para cá. Né? Não, vamos acionar o Ministério Público, vamos na Justiça, vamos protestar, independente se é o PT que está lá no governo federal, se é o PSDB que está no governo estadual, nós queremos a atenção pela calamidade que chegamos, até no caso das mortes, mesmo que você colocou dos homicídios, já é epidêmico, superou o Rio de Janeiro proporcionalmente, aqui se mata, se assassina em Taubaté, mais do que o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro fez a PPP lá, a invasão lá que eles fizeram nos morros, resolvemos os problemas, resolveu para eles. Os criminosos estão aqui na cidade de Taubaté, estão em São José, estão na região aí. Até porque a Dutra tem ligação direta, já param por aqui mesmo. Não, aqui é o nosso lugar, está cheio de cadeia, é o nosso lugar mesmo aqui. Então já tem nossos amigos, né? Então, no caso da Unital, vamos lutar pela federalização da Unital e fazer auditoria de tudo que foi feito, de tudo dos prédios que estão aí, a prefeitura usando, os amigos dos amigos usando. O que o senhor acha que falta para os candidatos do PSOL ter uma aceitação, aqui em Taubaté ter uma aceitação igual aos deputados que o senhor citou? E outra pergunta também, o que o senhor faria se o primeiro ato, se caso o senhor seja eleito? O primeiro ato é a auditoria de tudo, né? Auditoria de tudo. Esse é o primeiro ato, vamos fazer auditoria, cobrar punição de quem roubou, descobrir quem roubou, cobrar que sejam punidos, que sejam presos mesmo. Né? Agora, a aceitação que você fala, o que acontece? Tem essa situação do coeficiente eleitoral, que é muito difícil. A nossa campanha é muito difícil, porque nós não temos o exército que esses candidatos têm, esses outros políticos têm, além do partido ser muito novo, apesar de você falar que não tem aceitação, o nosso candidato... Não, similar dos outros candidatos. Em 2008, para você ter uma ideia, nós tivemos a candidatura a prefeito, o pessoal tinha sido fundado, fazia 6 meses aqui em Taubaté. Foi há pouco tempo. Tivemos uma candidatura a prefeito em 2008, onde o nosso candidato a prefeito teve 3,5% dos votos. Onde ele mesmo sempre fala que gastou R$600, R$200 por mês. Então não é questão da aceitação, é questão de chegar no lar das pessoas. Não conseguimos, não temos pernas para isso. Esses candidatos que estão lá atrás, eles têm um exército de pessoas. Eles gastam 4 milhões de reais. Eles têm pessoas para fazer boato na cidade, para plantar boatos. Então é muito difícil para nós. Temos pouquíssimos militantes, pessoas que militam, até porque não se ganha R$1 para militar no pessoal, se milita por prazer, por acreditar na nossa proposta. Então é muito difícil por isso. Além de pesquisas manipuladas, de entrevistas que a gente dá manipuladas. Às vezes eu dou entrevista na Globo e eu falei 3 minutos e meio. Passa os piores 10 segundos que eu falei. Entendeu? Passa de uma forma que eu corrigi depois, mas não, passa só aquela forma prejudicar mesmo. O Vale fez uma sabatina com 4 candidatos. Isso que é por causa do Ibope. Só que um candidato, segundo esse Ibope, fajuto, ninguém acredita, eu nunca fui entrevistado e desafio qualquer um aqui, sem medo de errar,
se já foi entrevistado pelo Ibope. Se tiver uma ou dois, é muito. Mas eu duvido, alguém já foi? Eu nunca fui. 40 anos de idade, nunca fui entrevistado pelo Ibope. Então, é muito difícil pra gente fazer política dessa forma. Entendeu? A gente conscientizando a pessoa, as pessoas recebendo cesta básica, bolsa na faculdade, recebendo tijolos, recebendo milheiros de telhas. Nós não queremos entrar nessa política. Ou vamos pela consciência, né, ganhar mentes e corações, ou não. Então não adianta. Não adianta a gente comprar voto. A gente tinha um companheiro que estava num bairro esses dias, estava lá um cabo eleitoral de um candidato, perguntando o que as pessoas queriam, batendo na porta. Você está precisando do que aí? Entendeu? Então é difícil concorrer dessa forma. Você sabe disso, vocês são pessoas politizadas. Só por vocês estarem aqui, domingão, 4 horas da tarde, está tendo algum sabadão. Sabadão. Por estarem aqui, né? No sabadão, 4 horas da tarde, são pessoas politizadas. Mas vocês sabem que a maioria da população não é. A maioria da população tem gente que elogia lá o Peixoto. Tem gente que elogia o Chico das Tantas, o Luizinho das Tantas. Entendeu? Tem gente que levanta a bandeira, Luizinho, Chico, e a gente não entende. Fala, poxa vida, igual o Sarney, a história do Sarney que eu falei. Tem gente, Sarney. O Sarney, no Maranhão, eu comparo daqui com o Sarney, porque ele tem uma política lá de levar uma desgraça para uma região pobre, e no ano eleitoral ele levanta a região. É a política dele, entendeu? Pode parecer uma coisa assim que a gente não acredita, fala, mas que loucura, mas o cara faz isso. O cara deixa aquela região numa desgraça. A hora que chega faltando 6 meses, 1 ano para a eleição, ele vai lá e dá uma levantada. Leva escola, leva dinheiro, leva asfaltamento, leva um monte de coisa lá. Entendeu? Então, e as pessoas acreditam nisso. Aí o pessoal, eles taxam como baderneiro na cidade, por exemplo. Esses caras é baderneiro. Né? Pode ver, até o familiar assim, da gente fala isso. Até meu familiar fala, vocês são coisa de baderneiro, coisa de louco. Então, aí que falta acreditar. Agora, no caso do nosso deputado, eu sempre tenho dificuldades. Por exemplo, tem 513 deputados. No caso aqui da Assembleia Legislativa, tem 94 deputados. Nós temos um deputado só. Foi o que nós conseguimos com essa luta dessa forma. Por quê? Dos 150 candidatos que pode ter, você pode ter o número de cadeiras mais 50%. Então 94 mais 50% dá 140 aí por aí, né? Então dos 140 candidatos a deputado estadual que lançamos, conseguimos eleger só um. Dessa forma, sem dinheiro, conscientizando as pessoas, conversando, tentando fazer uma política totalmente diferente que está, sem comprar voto, entendeu? Sem nos vender. E é difícil. Então não é falta, falta até dinheiro mesmo para andar, por exemplo, vai para um lado, para o outro. Às vezes você chega um dia que você precisar ir lá num bairro e tal, você fala, pô, tem dinheiro para passagem hoje, senão eu vou ficar sem pão em casa. É difícil, entendeu? Então é o exército de cabos eleitorais pagos que tem, né, onde tem candidato que está aí 500 cabos eleitorais. Você vê na 9 de julho, ali, você passa com de bandeira ali, ó. O cara com bandeira, faixa, banner. Você vai em alguns bairros, tem faixa, banner. Nós temos, para você ter uma ideia, tem um companheiro aqui, militante, que nos deu um banner. É o que nós temos. Porque lá no Brilhante, está numa casa, um companheiro lá que nos deu. Falou assim, não, eu acredito em vocês, eu vou dar um banner para vocês. Vou colocar na minha casa. Banner de carro, eu coloquei no meu. Sabe quanto nós compramos? 10 banner, que é R$100. Pode parecer, pô, mas é o que nós temos, entendeu? Nós não queremos dinheiro de ninguém. E é difícil, nosso espaço na televisão é 2 minutos. Como? 2 minutos de assim de não. E o vereador, 1 minuto e 13 de assim de não. Como que nós vamos levar nossas propostas? Nesses 2 minutos, nesse 1 minuto. Tem um debate, eu quero falar assim, pô gente, se for um debate, um monte, brigou. Não tem como. Você vai responder, falar todas as propostas em 2 minutos. Aí daqui a pouco, em 1 minuto, uma tréplica. A Globo vai ser 45 segundos e 30 segundos as tréplicas e réplica. E a resposta vai responder 1 minuto e meio. Tem como? Tem que mostrar que você é diferente deles. Você não tem rabo preso com ninguém. Os 4 pra mim é tudo falhador no saco. Junta tudo, é um balaio de gato só. Entendeu? É a mesma maracutaia, estão envolvidos da mesma forma. Entendeu? Então, o que nós mostramos é isso. Né? Dignidade, honestidade, seriedade, caráter. Desafio a qualquer um procurar um ato errado da minha vida de corrupção, de coisa errada, mesmo como servidor público, sou agente penitenciário que é taxado de corrupto. Desafio, vai lá na cadeia que eu trabalho e procura saber da minha vida profissional.
Entendeu? Mesmo sendo sindicalista, perseguido, muitas vezes perseguido, transferido arbitrariamente, às vezes, e consigo manter minha honestidade. Então, eu trago essa proposta de honestidade, seriedade, sou bem claro, não sou gestor de nada. Quem vai fazer a gestão são as secretarias, através de pessoas competentes, secretários conhecedores do assunto. Impossível um candidato robozinho, formado como marqueteiro, como nós vemos aí, que passa grecinho, cabelo para trás dos olhos, parecer mais velho, coloca colírio no olho para parecer o olho brilhar. É impossível ele entender de educação, saúde, segurança pública, transporte público, ele ser conhecedor profundo desse assunto. Ele tem um estudo através do marqueteiro, você vai falar tal coisa em 2 minutos. Você vê na televisão uma coisa, tanto é que se for conversar com ele aqui é outra. Muitas vezes vem às pressas, não sei como foi aqui, entendeu? Vem às pressas, tem proposta pronta para dar, sabe os preços das coisas? Uma cama do hospital custa R$ 78,22, sabe certinho, né? Tudo pronto, aquilo é formado, aquilo é decorado, trabalhado. Um programa de marketing de televisão desses partidos é R$350 mil. Um programa, parece uma novela, parece um filme. Então acaba entrando na mente das pessoas. Entra na mente das pessoas, essas pessoas falam assim, pô, mas que bonitinho que ele é. Tem mulheradas, senhoras assim, às vezes não politizadas, falando que amam o Júnior, né? Então entra na mente da pessoa. Parece assim um ator global, né? Parece uma coisa assim que é um ídolo. Então por isso talvez você veja isso e fala assim, o pessoal não tem não apresenta aqui, um elege, não. É as dificuldades. Se você for para o pessoal, você vai ver as dificuldades que nós passamos, né, e a dificuldade de chegar até a população. Até a maquiagem, você não fez maquiagem? Não faço, não gosto. Alguém tem uma pergunta? Então, você disse assim que não tem rabo preso com ninguém e tal, o pessoal, assim, é só chaparrão, mas o genes, então, ele não tem defeito? Tem, claro que tem. Eu tenho muitos. Até os times que eu torço, entendeu? Eu tenho muitos defeitos. Isso é natural. A gente, como eu estou falando, o gestor não sou eu. O gestor é o secretário da educação, o gestor é o secretário da habitação, o secretário de transporte, o secretário de segurança. O Gênesis tem, como todo ser humano. O Gênesis tem defeito, mas não me vem. E nunca me vendi. Com 18 anos de trabalho, era para mim ser diretor de presídio, era para mim ter um cargo lá em um agente de segurança penitenciária. Entro num raio com 500 presos, sozinho, ou os dois. 500 presos para trancar de tarde, soltar de manhã. 6h30 da manhã, eu estou soltando 500 presos, uma cela que seria para 3, está com 12 presos. Muito indignado, louco, por causa da estrutura que tem lá dentro e por causa do que o sistema prisional cria monstros. Por isso eu me indignação. Por isso eu resolvi participar da política, porque eu só reclamo e estou vendo aquele caos que eu vivo lá. Aquela fábrica de monstros. Preso, entra ladrão de carteira e sai PhD em crime. Ele faz faculdade de crime lá. Ele entra lá 5 anos, ele rouba uma carteira ali no mercado, pá, bateu uma carteira e vai para cadeia. Daqui 4 anos ele está PhD no crime, ele já faz sequestro, já entende de assalto a banco. Você está morando, eu e você, 24 horas por dia na mesma cela. Não, o que eu sei você vai saber em 4 anos. Você vai conversar só comigo e com os colegas que a gente aqui. Vamos para uma família, né? Então os caras viram PhD em crime. Então o Gênesis tem defeito sim, né? Se fosse para plantar, honestidade, esse é o meu defeito. Entendeu? Sinceridade ao extremo. Já fui ameaçado de morte muitas vezes. Entendeu? Talvez o meu defeito é a sinceridade ao extremo. Já fui ameaçado de morte, já fizeram emboscada, já sofri atentado. Talvez esse seja o meu defeito. Porque eu não zelo pela minha vida como eu devia zelar. Sofro pela minha esposa. Sofro por ela porque ela acaba ficando no mesmo caminho que eu e acaba podendo ser prejudicada por essa conduta minha. Talvez esse fosse o meu defeito. Mas tenho N defeitos, não só isso. Tenho que a gente acaba tendo, todo mundo tem, ser humano seria hipocrisia minha falar que eu não tenho defeito.
pergunta dele ali e depois a gente vai para as considerações finais. Como o pessoal está entrando sozinho, eu gostaria de saber quais são as ideias do partido para formar uma base de governo, né? Porque um partido sozinho não consegue governar a cidade. Então, esse é outro mito. Né? Aqui não é o programa do Fantástico, né? Mas esse é outro mito. Você precisa de aliados quando você quer fazer a coisa errada. O PT, por exemplo, ele precisou de aliados no Congresso Nacional, onde criou o Mensalão, por exemplo, quando ele foi prejudicar o trabalhador, querendo que se aprovasse o fator previdenciário, por exemplo. Entendeu? O fator previdenciário o que é? As pessoas aposentavam com 35 anos de idade, 35 anos de serviço, independente da idade. Então veio se prejudicar isso, porque alegando que não tinha verba, que não tinha como a previdência estava quebrada. Então vamos prejudicar os trabalhadores, vamos aumentar o tempo para aposentar. Então tem que ter 65 anos homem, 35 anos trabalhado. Aí o PT veio com uma nova proposta que ficou na mesma coisa, que seria 35 anos trabalhado, que é somar a idade com o tempo trabalhado. Então tem que ter 95 homem e 85 mulher, que é 95 a soma. De 60 de idade mais 35 que se aposentaria com o trabalho, o salário integral. O Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro que defendeu isso no governo PSDB e ele mesmo aposentou com 38 anos de idade. Ele defendeu isso, prejudicar a população. Então quando você precisa prejudicar a população para roubar, para fazer a coisa errada, aí você precisa da Câmara Municipal. Aí você vai precisar comprar, né, os vereadores. Falou, volta comigo aí, vai ficar feio pra você lá na sua quebrada lá. Falou, pô, você vai ganhar tanto. Entendeu? Ou se não, você é do meu partido, depois eu não te apoio lá na frente. Aí você precisa da Câmara Municipal. Quando é para beneficiar a população, pô, é você fazer pressão popular. Traz a população para a Câmara, entendeu? Lota ônibus, dá um jeito, faz a divulgação que vai ter aquela votação tal dia e traz essa população para a Câmara Municipal. Para beneficiar a população, dificilmente o vereador ele vai votar contra. Se você tem um projeto para beneficiar a população, você não depende de cor partidária. Ah, porque é do PSDB, do PT, do PV, do PSD, não tem problema. Não, é para beneficiar a população. Você tem um projeto que, então, usaremos da pressão popular, das audiências públicas, dessas situações que vai constranger esses vereadores votando contra e divulgação e transparência. Votou contra, vamos colocar na banca, entendeu? Então todo mundo vai saber. Ó, vereador tal votou contra esse projeto aqui, não sei os argumentos dele. Ele não gosta do prefeito simplesmente. Então eu acredito que para coisa errada que você precisa desse apoio da Câmara. Para beneficiar a população, não. Quem que vai votar contra a criação, construção de um hospital municipal, por exemplo? Para que ele vai votar contra? Né? Ou para você transformar todas as escolas em educação integral. Por que ele vai votar contra? Então eu acho assim, um mito, né, que todo mundo fala isso, muita gente pergunta isso para mim. Ah, gente, não é assim, entendeu? Isso daí também é jogo da direita, jogo dos partidos grandes, que jogam, mas ele sozinho, ele não vai conseguir nada. Se votar nele é jogar o seu voto fora, entendeu? Ele não vai conseguir, consegue sim, pressão popular. E se eu for eleito, tenho certeza que vai uns 10 vereadores do pessoal comigo, né? Porque quase ninguém acredita aí que eu vou ser eleito, né? Então se eu for eleito, certamente vão uns 10 vereadores do pessoal comigo. Então vamos ter força lá sim e vamos estar junto com a população sim. Fazer as considerações finais, candidato, os últimos passos para ele falar. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve presente, né? E apresentar a carta. E a carta de compromisso depois do final. Tem uma carta para assinar? Mas você pode rever tudo. E gostaria de agradecer já a todo mundo que esteve presente. Já mostra o interesse de cada um, né? Muitas pessoas falam lá no Facebook, faz protesto, que não sei o quê. Aparece na TV, pronto, depois vai todo mundo some. O importante da política é isso, não é só fazer protesto, é refletir, é fiscalizar. E, bom, acho que é isso. Muito obrigado a todos. Vamos ver. O senhor pode falar aí o que o senhor achou aí, depois a gente vai apresentar a carta com isso. Não, isso não. Primeiro eu quero agradecer a todos, né? Todas, por terem a paciência de me ouvir. Eu sei que minha voz não é tão agradável quanto o Júnior, por exemplo. Não sou tão bonito quanto o Júnior, por exemplo, né? Mas as minhas propostas
são sinceras, honestas, né, de trabalhador, de pessoas sofridas, não é de pessoa que foi formada para política e nem de alguém que o Lula falou vai ser candidato ou que um candidato deixou de ser candidato para o outro ser porque ganhou dinheiro, entendeu? É pessoa que o partido político escolheu para me representar. Então agradeço, peço sinceramente de novo que dê uma olhada como será o seu voto de vereador, porque o voto é do partido ou da coligação. Então, se você votar num amigo seu que é de uma coligação, você está ajudando a votar o Chico, a eleger de novo o Chico das Tantas, o Luizinho das Tantas. Então, dê uma olhada em quem você vai votar para vereador. Importantíssimo elegermos um vereador do pessoal na cidade de Taubaté. Você não confia, acha que o Gênesis é inexperiente, acha que o pessoal não tem chance, peço voto para mim sim, para prefeito, mas vote 50 para vereador. Isso é muito importante. Então, muito obrigado e estou à disposição para qualquer reunião, qualquer conversa aí que o grupo desejar. Não, você que tá. É a carta de compromisso? Então, a gente, né, tipo, a gente fez uma série de reuniões também para discutir algumas iniciativas que a gente achava que era importante o prefeito, né, o prefeito eleito implementado no seu governo e tal, né, e a gente elencou nessa carta de compromisso, a gente apresentou no final de todas as sabatinas aqui para os candidatos, e até agora teve a assinatura de todos, né, mas daí fica a cargo do senhor. Se o senhor achar que é coerente e tal, se o senhor quiser também tipo, levar para depois trazer de volta, analisar, esse ponto eu acho que é discutível, então vamos tirar e tal, isso fica a cargo ao senhor. Então, no âmbito da educação, fico compromissado a promover uma reestruturação dos sistemas de apostilas educacionais, prezando por maior qualidade do material de ensino, uma valorização das disciplinas Filosofia e Sociologia na rede municipal de ensino, com o intuito de potencializar o caráter crítico e cidadão do estudante, a implantação da disciplina de língua estrangeira em inglês, já a partir do início do ensino médio, do ensino fundamental, que seria primeira série, segundo ano. A criação de cursos extracurriculares na rede municipal de ensino, como Libras, Espanhol, Violão, etc., esportes, etc., a melhoria significativa na estrutura física das escolas, o aumento da qualidade da merenda oferecida nas escolas, o planejamento para a distribuição de creches mais coerente com a realidade da cidade, a implantação de equipes interdisciplinares, como grupo de psicopedagogos, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, etc., nas escolas, para que haja um acompanhamento melhor da condição de aprendizagem dos estudantes, uma reavaliação dos dispositivos punitivos utilizados nas escolas para que utilizem apenas medidas socioeducativas, a implantação de concursos seletivos obrigatórios para quaisquer cargos relativos aos estabelecimentos de ensino, a implantação do plano de carreira para funcionários relativos às escolas, que ainda não possuem essa garantia, uma reavaliação do processo seletivo referente ao ensino médio da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Médio, professor José Ezequiel de Souza, uma extensão dos direitos dos estudantes, como o uso da carteira estudantil de transporte durante todos os dias da semana, em todos os horários e em todas as linhas do transporte coletivo, uma melhoria significativa da estrutura física e financeira da Universidade de Taubaté, promovendo também uma maior aproximação dos trabalhos universitários com a realidade do município, um maior respeito às regras de concessão de bolsas universitárias e um aumento do número destas, programas que integram os estudantes à esfera de poderes públicos, como o programa Vereador por um Dia. No âmbito da cultura, fico compromissado a promover a criação de centros culturais de promoção e formação artística, a implantação de parcerias público-privadas para o fomento da cultura no município. No âmbito de esporte e da saúde, fico compromissado a promover uma revitalização da estrutura física do município, como ciclovias, alvos, praças, campos e quadras, para a prática esportiva monitorada e com acesso de horários estendidos, programas de incentivo para empresas que promovam práticas esportivas e relativas à saúde, a criação de um hospital especializado em público adolescente e a criação de clínicas municipais de tratamento de dependentes químicos.
No âmbito da segurança, fico compromissado a promover a implantação de novas medidas de reintegração social do jovem infrator, a extensão da segurança policial aos arredores das escolas. No âmbito da assistência social, fico compromissado a promover a criação de ouvidorias para o público jovem, a criação de conselhos específicos para jovens, a criação da Secretaria da Juventude. No âmbito do transporte, fico compromissado a promover a implantação de um mecanismo de integração entre as linhas urbanas, com o bilhete único, um melhor serviço de transporte público em relação, por exemplo, à qualidade dos veículos e aos horários de atendimento, uma adequação de todos os veículos de transporte coletivo para deficientes físicos. Reitero que o respeito aos princípios democráticos, como o direito à participação política, à livre expressão, ao pensamento, à organização e ao acesso à informação e sua produção, não sofrerá qualquer tipo de sanção. Quem fez isso? Desculpa a pergunta. Quem fez? O grupo já é. O grupo. Nossa, que beleza. O grupo é. Uma proposta muito... São duas vias? Uma minha. Isso, é uma sua e uma nossa. Pode tirar uma foto? Todo mundo? Nas outras a gente... Nas outras a gente, sempre que perguntaram, a gente decidiu não tirar com, assim... Poxa vida, aí ó. Mas os vídeos serão Podia tirar com divulgados também na internet. então, mas como a gente não tirou